O semiárido brasileiro poderia ser uma região destinada ao fracasso. Todas as condições naturais indicavam, no passado, que os estados brasileiros inseridos neste pedaço do território teriam poucas chances de se desenvolver. Felizmente, isso não se concretizou. Pelo contrário, talvez pela própria necessidade de mais atenção, a região acabou recebendo muitos investimentos ao longo dos anos, principalmente em infraestrutura hídrica. A água abriu muitas portas para vários setores da economia. Um deles tem peso de ouro no mercado internacional. É o que nós vamos ver no programa Conhecer de hoje. Multiplicidade de potenciais. Semiárido descobre riquezas da terra e do mar. Ouro Negro. Cidades do Rio Grande do Norte provam o desenvolvimento gerado a partir da extração do petróleo. Exportador de tecnologia. Empresas potiguares inovam equipamentos da indústria petrolífera que são vendidos para todo o mercado nacional e exterior. Sal da terra. As montanhas brancas movem outra rica cadeia no semiárido. O sal potiguar gera emprego e renda para quem vivia da agricultura de subsistência. O programa Conhecer está no ar. Desenvolver políticas públicas para evitar o êxodo rural, fixando o sertanejo no campo e dando a ele oportunidade de produzir em sua terra. Parecia um sonho difícil de ser realizado. Afinal, contra o pensamento dos homens, havia os fatores naturais de uma região marcada pelo clima quente e pelo solo seco. A única alternativa era quebrar um paradigma, abandonar a antiga ideia de combater a estiagem, para criar mecanismos capazes de conviver com ela. Era necessário, então, investir em infraestrutura. Construir estradas e açudes para guardar a água da chuva foi o primeiro passo. Criar perímetros irrigados e investir em tecnologia de produção de alimentos, como a criação de peixe em cativeiro, foram os passos seguintes. A partir daí, o semiárido nordestino mudou e as mãos dos homens descobriram mais riquezas que vieram da terra e do mar. Riquezas que construíram e continuam construindo o progresso. Pegamos a estrada. Nosso destino é cruzar os limites dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, com a missão de mostrar que o semiárido nordestino, além do calor intenso de verão e da vegetação de caatinga, que se apresentam como importantes fatores naturais de uma faixa de terra marcada pelo clima quente e solo seco, porém bela em sua biodiversidade, também guarda muitas riquezas naturais, que têm se transformado ao longo das últimas décadas em fontes de desenvolvimento econômico e social na região. Nossa primeira parada é na Fazenda Belém, na margem esquerda da rodovia, para quem sai de Fortaleza em direção a Natal. São vistos os primeiros cavalinhos que extraem do subsolo, no município de Capuí, ainda em território cearense, petróleo em abundância. Ainda é dia quando chegamos a Mossoró, a 230 quilômetros de Fortaleza, e logo na entrada da cidade, também às margens da BR, encontramos mais indícios de que o petróleo representa hoje um dos mais importantes segmentos econômicos no semiárido nordestino. Esse cavalinho funciona a todo vapor em plena área urbana do município. Vê o trânsito agitado da rodovia sem perder um só instante a força do seu braço mecânico na extração do ouro negro. E pensar que essa história começou na simples escavação de um poço para tentar encontrar águas quentes, coisa comum em Mossoró. Foi nesse hotel de luxo que fica na entrada da cidade e que é conhecido por suas águas termais que em 1979 os funcionários da empresa responsável pelo poço perceberam vestígios de óleo. Surgia ali o poço número 14, o pioneiro em todo o estado do Rio Grande do Norte e que até hoje permanece em atividade, movido, inclusive, à energia solar, que ajuda a diminuir o impacto ambiental. A produção terrestre de petróleo no Rio Grande do Norte começou no dia 29 de dezembro de 1979. Começava também, naquele momento, uma nova fase na cidade de Mossoró. Quando eu cheguei aqui em 84, era exatamente na época que estava começando, a produção de petróleo aqui na cidade. Então a nossa clientela, boa parte dela, eu diria que 80% era pessoas ligadas ao petróleo naquela época. Ou seja, o petróleo naquela época já estava transformando a vida de Mossoró. Com certeza, naquela época já estava bem adiantado, já, na verdade, Já tinham 5 anos de que tinha começado a produção de petróleo aqui na cidade de Mossoró. Entre os próprios moçoroenses há uma opinião unânime. A cidade, que já viveu os ciclos do algodão, da cera de carnaúba e do sal, tem na verdade duas fases, uma antes e outra depois da cadeia produtiva do petróleo.
Cadeia produtiva, que é bom esclarecer, conta com a participação de outros 3 municípios: Guamaré, Macau e Areia Branca. Essa bacia petrolífera já produziu mais de 100 mil barris de petróleo por dia. Hoje, tira 80 mil barris. Mas ainda é a maior produção terrestre de petróleo do Brasil. E não é apenas a Petrobras, a gigante brasileira e mundial, que atua em solo norte-riograndense, na cadeia produtiva do petróleo. O próprio mercado trouxe outras empresas privadas para Mossoró. Juntas, elas formam uma importante rede de negócios. E a evolução da produção de petróleo na região de Mossoró acabou gerando a necessidade da contratação de mão de obra especializada, o que acabou unindo os empresários em torno da capacitação da cadeia produtiva. Hoje, a cadeia produtiva do petróleo gera algo em torno de 15 mil empregos nas cidades que são polarizadas por Mossoró. Só a base da Petrobras garante 4 mil empregos diretos, mas outras empresas vieram reforçar os negócios e, consequentemente, ampliaram os números na geração de emprego e renda. As empresas fornecedoras de insumos e serviços para a Petrobras criaram até uma rede extremamente seleta e bem organizada, a Rede Petro Rio Grande do Norte. Responsável pela articulação dos agentes como empresas, centros de pesquisas e instituições de apoio, a Rede Petro também trabalha na identificação de oportunidades de negócios, aproximação da oferta da demanda e a capacitação empresarial e desenvolvimento tecnológico. O trabalho da Rede Petro, que atualmente é composta por 92 empresas de vários setores, é feito em parceria com o Sebrae, que anualmente faz um cadastro com 200 novas empresas interessadas em oferecer produtos e serviços à Petrobras. Essas empresas, elas constantemente procuram o Sebrae, inclusive em alguns momentos a gente participa de eventos como a Feira Industrial e Comercial da região Oeste. Existe dentro da própria Petrobras a necessidade de se melhorar aquelas áreas de baixa competitividade. Então são áreas onde existe uma deficiência de fornecedores e como a atividade ela sempre se mantém ou está numa crescente, e existe realmente esses índices de baixa competitividade, então tem realmente crescido o número de fornecedores e as capacitações desses e a inclusão na atividade do dia a dia do petróleo e gás. Veja no próximo bloco, cidades do Rio Grande do Norte provam o desenvolvimento gerado a partir da extração do petróleo. Exportador de tecnologia. Empresas potiguares inovam em equipamentos da indústria petrolífera que são vendidos para todo o mercado nacional e exterior. Nas últimas décadas, a cidade de Mossoró e todas as outras que fazem parte do polo produtor de petróleo no estado do Rio Grande do Norte provaram o desenvolvimento gerado a partir da extração do ouro negro. O petróleo deu uma importante contribuição para o surgimento de uma cadeia produtiva formada por empresas de vários setores, todas elas prestando serviço e gerando empregos no polo petrolífero. Mas algumas empresas potiguares não se contentaram em apenas repetir estratégias comuns de mercado. Mais do que isso, elas ousaram e criaram equipamentos que hoje são vendidos para todo o mercado nacional e até mesmo para outros países. O semiárido se transformou num exportador de tecnologia. No centro de Mossoró, na igreja de São Vicente, ícone da resistência da sociedade local contra a invasão do bando de Virgulino Ferreira, o Lampião, apesar da reforma recente do patrimônio histórico, ainda encontramos as marcas das balas do confronto que marcou a vida da cidade em 1927. Lá em cima, na torre da igreja, ficaram os bravos homens que rechaçaram os ataques dos temidos cangaceiros e fizeram de Mossoró uma terra lendária. Bem pertinho da igreja, o Memorial da Resistência também ressalta a importância desse fato para a história de Mossoró. Hoje, uma cidade que possui cerca de 300 mil habitantes e uma taxa de urbanização que chega a 93,1%. E o petróleo é, na atualidade, o produto de maior representação na economia de Mossoró.
Como o maior produtor nacional de petróleo em terra, o município também se transformou num campeão em arrecadação de royalties da Petrobras. Somente em Mossoró, sem levar em conta os demais municípios da região que compõem a bacia petrolífera, são mais de 3.500 poços de petróleo, com uma produção que supera 47 mil barris por dia. A bacia petrolífera Potiguar tem mais de 5.000 poços. Em Mossoró, o petróleo impulsiona o crescimento econômico, estimulando o surgimento de novas empresas que hoje também estão preocupadas em gerar novas tecnologias. José Nilo, que resolveu montar o próprio negócio em 87, conhece bem essa nova realidade no semiárido do Rio Grande do Norte. A empresa dele, que trabalhava apenas na manutenção de cavalinhos e na recuperação de tubos, se transformou numa indústria que produz tecnologia, inclusive com produtos patenteados e exportados para o mercado internacional. É o caso do centralizador de tubos. Nós temos conseguido trazer tecnologia e inovação para o sertão, né, e uma indústria que é extremamente criteriosa, que é a indústria do petróleo. Então hoje já se produz aqui no semiárido, aqui em Mossoró, tá, equipamentos inovadores e que nós inclusive estamos mandando para outros estados, para as outras regiões, Bacia de Campos, por exemplo, tá, e para o exterior também, né? Então a gente tem feito um trabalho muito forte também no sentido de exportar esse material. O petróleo extraído do semiárido nordestino também fez nascer a empresa do José Barbosa, que antes de montar o próprio negócio e contratar funcionários, trabalhava numa multinacional, que também prestava serviços à Petrobras. Barbosa aprendeu a tecnologia de cimentar poços e hoje é o único que presta esse tipo de serviço à Petrobras no Rio Grande do Norte. Tivemos essa ideia, né? Quando iniciamos, isso era um mercado só de grandes empresas, que seriam multinacionais, né? Mas aí a gente já tinha muito conhecimento, né, nessa área e resolvemos apostar nesse nicho aí e criamos uma empresa de cimentação nacional. E um mercado também, ou seja, vocês acabaram abrindo um mercado porque vocês passaram a contar também com mão de obra, enfim, treinada, né? Exatamente. Além de quebrar esse paradigma, né, de só as multinacionais trabalharem nisso, né, a gente também, acho que de certa forma, absorvendo a mão de obra local, né, no caso das escolas técnicas federais aqui de Mossoró, acho que ele está contribuindo também com a nossa parte social da coisa. José Barbosa e José Nilo incorporaram tecnologia, montaram seus próprios negócios e contrataram funcionários. São o espelho da cadeia produtiva do petróleo em Mossoró. São exemplos de como o petróleo transformou a vida nesse pedaço de chão encravado no semiárido do Rio Grande do Norte. O avanço da cadeia produtiva do petróleo no Rio Grande do Norte influenciou o crescimento do comércio e do turismo. Até o final de julho de 2008, Mossoró possuía cerca de 5.100 empresas comerciais e nos últimos 2 anos, investimentos da ordem de 20 milhões de reais geraram mais 600 novos postos de trabalho no setor. Outra área bastante beneficiada é a venda de imóveis. Novos edifícios surgem em todas as partes da cidade. A gente chegou aqui para trabalhar no petróleo e gás. Para a Petrobras a gente tinha 10 funcionários. Hoje, com a evolução de 92 para cá, nós estamos trabalhando com 800 funcionários. E vimos na necessidade que faltava, né, no mercado imobiliário aqui de Mossoró. E estamos lançando esse empreendimento, vai ser o prédio mais alto de Mossoró, com 28 pavimentos. E a cidade está absorvendo esses empreendimentos que estão sendo lançados. É tanto que alguns construtores de fora estão chegando aqui na cidade. E quando o assunto é geração de emprego e renda, talvez ninguém melhor para explicar o boom do petróleo na região de Mossoró do que a dona Navegantes. Com toda a sua simplicidade, ela também contribuiu para esse incremento na economia do município. Dona Navegantes começou vendendo lanches no estacionamento de um estabelecimento comercial. Aos poucos, ganhou dinheiro suficiente para montar um pequeno restaurante e depois um hotel com apenas 4 quartos. Hoje, o Hotel da Navegantes, como ela gosta de ser chamada, tem 56 apartamentos e, em breve, ela vai lançar mais leitos. Tudo isso só foi possível por causa do petróleo. Muita gente que veio de fora, muita gente de empresas que me ajudaram, que me incentivaram. O crescimento do petróleo me ajudou demais. Demais. E vai continuar crescendo? A senhora acredita que vai continuar crescendo, Mossoró? Vai continuar crescendo muito mesmo. Eu não tenho nem dúvida. Eu aposto em Mossoró.
O mercado do petróleo permitiu essa mudança na vida da dona Navegantes, que chora abraçada com a filha, e nas vidas de milhares de pessoas que agora atuam nessa cadeia produtiva, que não é a única a dar resultados positivos em Mossoró. Outra atividade, bastante conhecida por aqui, continua a oferecer oportunidades a quem vive no semiárido. No próximo bloco, a importância do sal como rica cadeia econômica no semiárido. O sal potiguar gera emprego e renda para quem vivia da agricultura de subsistência. Além do petróleo, outra cadeia produtiva move a riqueza no semiárido do Rio Grande do Norte. Um produto que pertence a um antigo ciclo econômico que permanece vivo e forte na região de Mossoró, o sal. O polo, formado por 4 municípios, é o maior produtor de sal do Brasil. Em pequenas comunidades, o sal gera emprego e renda para quem antes vivia apenas da agricultura de subsistência. Nas cidades de maior porte, ele gera divisas importantes para o crescimento da economia local. Pegamos novamente a estrada. Acompanhamos a rota do semiárido no sertão do Rio Grande do Norte. Os arbustos secos, típicos da região de Caatinga, no primeiro plano, e as salinas ao fundo, formam uma paisagem de rara beleza e só encontrada nesse local. São enormes montanhas de sal espalhadas no horizonte. O segmento, que venceu os ciclos da cera de carnaúba e do algodão, continua forte na região e emprega hoje cerca de 25 mil pessoas. Ao lado de máquinas que trabalham sem parar, homens buscam no enorme deserto de sal o sustento de suas famílias. Gente como Reginaldo, que viu o pai começar nas salinas. Meu pai era trabalhador braçal, trabalhava manual. No tempo da salina manual ele trabalhava. Tanto sal no carro de mão ainda naquele tempo, né? Um dos fatores mais importantes aqui para a nossa região é a salina mesmo. Não tem outra não. Muito escasso o trabalho aqui. Se não for a salina, a área do sal aqui pra gente era meio difícil. Há 5 anos, também fazendo trabalho pesado na salina, Reginaldo lembra que o começo para ele foi tão difícil quanto para o pai. Antes eu fazia o serviço avulso, né? Que não era contratado pela empresa. Como foi que você conseguiu trabalhar na empresa? Como foi que você chegou à empresa? Eu trabalhando avulso dentro da empresa, aí eles foram vendo meu trabalho e assim eu me deram a oportunidade para trabalhar com carteira assinada, né? Hoje a situação é bem diferente. O braço do homem, em parte, foi substituído pela força das máquinas, que trabalham juntas retirando o sal da terra. O processo para essa retirada é simples, mas demorado. A maré entra no rio Mossoró e nós fazendo a captação dela em torno de 3,5 graus Balmê. Então, primeiro estágio passa pelos evaporadores, depois passa pelos concentradores, até chegar nos cristalizadores, que é essa área onde nós estamos aqui. É aqui onde é fabricado o sal. Então, no período que a gente capta a água do mar, ela está em torno de 3,5 graus Balmê, como eu já falei, e no ponto ideal para a fabricação de sal é em torno que a água está com 25 graus Balmê. Entre 25 graus Balmê e 28 graus Balmê, onde é precipitado o sal, onde o sal é produzido aqui nos cristalizadores. Depois de até 25 até 28 graus Balmê, e depois dos 28 graus Balmê, essa água retorna ao rio, voltando ao processo inicial. Areia Branca faz parte do polo produtor de sal no Rio Grande do Norte, polo que também é composto por Macau, Grossos e Mossoró, para onde praticamente todo o produto é levado. E isso faz de Mossoró o principal produtor de sal do país. O município, que exporta cerca de 745 toneladas de sal por mês para países como Estados Unidos, Venezuela, Uruguai, Bélgica e Nigéria, responde por 95% da produção nacional de sal. O sal grosso a granel é transportado por navios e o refinado é distribuído no mercado nacional pelas rodovias. Estima-se que, diariamente, cerca de 500 carretas deixem o polo produtor de sal em direção a várias cidades do Brasil. O sal, portanto, ainda é um forte componente na economia do estado do Rio Grande do Norte. O sal ele é um commodity que ele é necessário para toda a cadeia de alimentação, a cadeia da pecuária, a cadeia da indústria têxtil. Então o sal ele é necessário para que essas
essas economias girem, né? Guilherme Vieira é químico e diretor de uma indústria de sal que ocupa destaque no cenário nacional e também no mercado internacional. Cearense, ele escolheu o Rio Grande do Norte para produzir sal por causa dos fatores naturais. Aqui no estado do Rio Grande do Norte ele tem características, né, que são o sol, muito bom, pouco índice pluviométrico, pouca chuva. O terreno é um terreno argiloso, dificultando a infiltração. É uma planície, que a gente tem uma planície, então é plano e abaixo do nível do mar, favorecendo a entrada da água do mar. E muitos ventos, que fazem com que a evaporação seja melhor, force a evaporação, facilitando a agilidade no processo de fabricação do sal. O que à primeira vista parece uma imensa cachoeira, na verdade é sal. E de sal, José Júnior entende muito. Aos 57 anos de idade, as salinas fazem parte da vida desse homem, que depois de formado, dedicou todos os seus conhecimentos ao setor. Terminei o curso de Química Industrial e vinha para trabalhar com meu pai, porque ele era industrial químico, né? Tinha a fábrica de soda cáustica, pequena fábrica de soda cáustica, mas aí apareceu o Ministério da Indústria e Comércio e eu fui ser funcionário do Ministério na área de sal, na Comissão Executiva do Sal, durante 8 anos. E o Dr. Herbert me convidou para vir para cá e estamos aqui há 24 anos. E com essa certa experiência, José Júnior sabe reconhecer a importância que a cadeia produtiva do sal tem na vida das pequenas comunidades que cercam a cidade de Areia Branca. A comunidade do Piquiri, Sussuarana, Serra Vermelha, Pedrinhas, né? Toda essa comunidade ela gira em torno de sal. A própria eletricidade que nós trouxemos para cá, nós trouxemos de 22 quilômetros de distância a eletricidade e toda a comunidade foi beneficiada com esse aporte, né, dessa energia elétrica. E para quem pensa que a indústria do sal simplesmente estagnou para ver crescer outros segmentos na economia do Rio Grande do Norte, se engana. Os produtores de sal estão buscando inovações no setor e uma delas é a produção da flor do sal, um produto nobre que já pode ser encontrado em alguns dos mercados mais exigentes e agora o desafio é popularizar o produto. Flor de sal é um sal especial cobiçado por todos os chefes de cozinhas do mundo todo. Ela não é um sal normal, ela é produzida no período X do dia, ela não chega a cristalizar, são flocos de sal. A gente chama a flor de sal como creme de la creme do sal, que é a nata do sal. Então ela faz com que o alimento não... Ele tempera, a flor de sal ela não salga o alimento, ela tempera o alimento, deixando o alimento bem macio. O sal que parece correr por um rio e constrói falésias no sertão do Rio Grande do Norte, também constrói riqueza no semiárido nordestino. Esse semiárido é outro, é rico, desenvolve e cresce. As cidades que nele apostam não o abandonam, mas ao contrário, acreditam no seu potencial, também crescem e desenvolvem. Fazem como diz a música, o sertão vira mar. O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. O programa Conhecer fica por aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.